E o meu estilo de fazer política não é um estilo, digamos assim, histriônico, de aparecer, de polemizar, não é? Então, os governos hoje estão sem perspectiva, desorientados, desnorteados. Isso é gravíssimo. Isso é um pecado mortal em gestão pública. Se isso é ser de esquerda, eu tenho um viés de esquerda. Se isso é ser de direita, eu sou de direita. Então essa polarização, ela é tóxica, né? É uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira solução dos problemas. O sistema prisional brasileiro e mineiro é um horror. Ali é uma fábrica de bandidos. O Lula não entende de Belo Horizonte e o Bolsonaro não entende de Belo Horizonte. Esse voto, que é um pouco o voto de cabresto, né? Romeu Zema. Um governador medíocre. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O Café com Política de hoje recebe o pré-candidato a vice na chapa MDB-PSB à Prefeitura de Belo Horizonte, o ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia para os ouvintes e telespectadores agora, né? É isso, tem TV também, tem né, TV Paulo? Também. Bom tê-lo aqui com a gente. Agora, como um pré-candidato a vice na chapa, uma chapa composta pelo presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do MDB. E a gente deu nesse fim de semana, Paulo, que vocês, né, você e o Gabriel, começaram a dividir as agendas aqui na capital mineira, exatamente para que consigam aí passear por Belo Horizonte, né, e conversar com as pessoas nesse momento de pré-campanha. Mas eu queria começar perguntando para o senhor como é que essa aliança foi formada? Não, essa aliança, quer dizer, o momento final da aliança sempre é um acordo dos partidos, né? Mas ela começou muito antes. Eu tenho uma relação muito antiga com o Gabriel e, a despeito da gente ter, assim, estilos diferentes, né? Nós temos muita afinidade naquilo que são os fundamentos da política, da gestão pública, e a gente conversa há longo tempo. Eu posso dizer que somos amigos. Então esse encontro foi uma coisa absolutamente natural, né? No sentido de que a gente tem sobre os problemas centrais da política e de Belo Horizonte muita afinidade. Então essa divisão de agendas, por exemplo, ela é muito tranquila, porque a gente fala mais ou menos o que a gente sente, o que a gente pensa, porque a despeito de pequenas divergências que são normais, né? A gente tem muita identidade naquilo que é o fundamento, né? Dessa questão da política e da gestão aqui em Belo Horizonte. Eu comentei com o senhor que eu estive com o Gabriel na quinta-feira, né, no almoço de lançamento do LIDE Minas Gerais, inclusive, e sei que ele está nos ouvindo neste momento, e a gente conversava sobre esse cenário e ele falava, o maior problema é o desconhecimento. O senhor tem sentido isso também, Paulo? Com certeza, quer dizer, o Gabriel ele é um pouco mais conhecido do que eu, né? Eu sou mais desconhecido ainda, por quê? Eu nunca participei de uma eleição majoritária como cabeça de chapa, né? O vice, é claro que é importante, mas o vice aparece menos. E o meu estilo de fazer política não é um estilo, digamos assim, histriônico, de aparecer, de polemizar, não é? Então acaba que o meu conhecimento é um pouco restrito, né? As pessoas que lidam com política, um pouco a elite mesmo de Belo Horizonte. O Gabriel já é um pouco menos conhecido. Mas eu acho que esse percentual de desconhecimento grande da chapa pode ser um ponto negativo, mas pode ser um ponto positivo. Porque há um espaço grande, as pesquisas têm mostrado claramente que há uma indefinição. A maior parte da população não se definiu ainda sobre que candidato apoiar. Alguns candidatos são hiper conhecidos. Já participaram de eleições majoritárias, são condutores de programas de televisão. Então, o fato da gente ser mais desconhecido pode ser um potencial de crescimento à medida que a população se interessar pela eleição. Porque, na verdade, a população, nas andanças que a gente tem tido aí pelos bairros de Belo Horizonte, o problema, a eleição não é um assunto ainda. Não é um assunto. A população ainda não está pensando em eleição. Quando você pergunta em quem que você vai votar, ela até opta por algum. Mas, na verdade, esse não é um assunto. Ainda não é.
Esse assunto só vai ser, de fato, um assunto da população lá para setembro, outubro. O ex-governador Hélio Garcia dizia o seguinte: eleição é só depois da parada de 7 de setembro. Então, esse desconhecimento, ele é fato, né? Mas a gente conta com esse trabalho que a gente vai fazer, com as mídias sociais, com a propaganda gratuita na televisão e com o interesse maior da população em entender quais são as candidaturas. Nas rodadas das pesquisas Datatempo que nós estamos divulgando aqui, Paulo, em alguns períodos específicos, a gente percebe também um desconhecimento do atual prefeito Fuad Numan. Seria uma vantagem para vocês também? Eu acho que sim, quer dizer, é algo um pouco surpreendente, né? Porque o atual prefeito já está no posto há mais ou menos, há mais de um ano, né? Então é um tempo razoavelmente suficiente para que ele fique mais conhecido. Eu acho que é uma vantagem. A impressão que a gente tem é que o prefeito ainda não conseguiu, digamos assim, catalisar a população, né? Inspirar a população, a despeito dele estar no poder há mais de um ano, né? O senhor foi vice-governador na chapa do governador Romeu Zema. A gente já falou sobre a relação de você, né, a sua relação com o governador Romeu Zema aqui em outras entrevistas, mas o Partido Novo tem uma chapa que é composta pela ex-secretária Luísa Barreto e pelo ex-deputado Lucas Gonzalez. Em algum momento passou pela cabeça do senhor compor uma chapa para Belo Horizonte com algum nome do Partido Novo, por exemplo? Não, em princípio não. Eu sempre gosto de enfatizar o seguinte: a minha relação com o Partido Novo, com as pessoas do Partido Novo, relação pessoal é muito boa. Mas eu tenho divergências. Eu acho que o Partido Novo está, de certa forma, se posicionando no espectro ideológico, diria na extrema direita, no sentido. Em que sentido, né? No sentido de que, para a maioria das pessoas do Novo, eles entendem que o Estado não é tão importante, o governo não é tão importante. Eles, ao invés de tentarem melhorar a gestão pública, melhorar os serviços públicos, enfim, melhorar o papel do governo e do Estado na economia e nas políticas sociais, eles têm um viés no sentido de reduzir o tamanho do Estado. E acho que esse não é o problema. O problema é melhorar o papel das políticas públicas, melhorar os governos. Então, os governos hoje estão sem perspectiva, desorientados, desnorteados. De certa forma, essa é uma característica quase que geral, né? O Brasil está sem governos. Os governos estão um pouco indo à deriva, reagindo de maneira passiva aos problemas que vão surgindo, né? Os governos perderam a capacidade de inspirar, de propor, de transformar. E eu não sou um intervencionista, não acho que o Estado tem que ser aquele hiperestado que mexe com tudo, que intervém. Não sou. Eu acredito no setor privado, acredito no empreendedorismo, acredito que quem faz a vida da sociedade são as pessoas. Mas é preciso governo. Numa sociedade complexa como a nossa, precisa de governo. Governo que tenha a capacidade de inspirar, de ter um projeto transformador. E os governos estão perdidos, né? Muito numa visão imediatista e com incapacidade política, que é uma grande característica dos governos todos, né? Eles não têm maiorias nos parlamentos. Isso é gravíssimo. Isso é um pecado mortal em gestão pública. Quando o governo não tem maioria, eu digo maioria orgânica nos parlamentos, ele não consegue aprovar os projetos que ele entende que são fundamentais para a sociedade. Esse é um problema gravíssimo. Em Belo Horizonte é gravíssimo. No governo do Estado também, porque o que a gente percebe é que a maioria que o governo do Estado tem na Assembleia é uma maioria um pouco precária, um pouco superficial, né? E mesmo o governo federal hoje vive esse problema. Isso é gravíssimo para a democracia, para a política e para a instrumentalização. Os governos têm que ter ideias, têm que ter projetos, mas têm que ter capacidade de construir uma maioria democrática, republicana com os parlamentos. E hoje isso não existe, né? Hoje, Paulo, quase 2 anos depois aí das eleições de 2022, de outubro de 2022, só sente um alívio, de uma certa forma, de não ter continuado como vice da chapa de Romeu Zema?
Eu não sei se alívio é a palavra, quer dizer, no primeiro ano do governo, eu participei intensamente do núcleo do governo. E não me arrependo. Eu acho que o Novo tinha algumas ideias interessantes, mas eu acho que ele se perdeu no dogmatismo, numa visão muito preconceituosa da política. Eu não diria alívio, quer dizer, havia uma desconexão, né, entre as ideias fundamentais do Novo e as minhas ideias, né? Eu volto a dizer, eu sou um liberal no sentido da economia. Acho que a economia, acho que o setor privado é que vai gerar os empregos e a riqueza que a gente precisa. Belo Horizonte é um exemplo, quer dizer, nós precisamos de fazer com que Belo Horizonte seja a gestão municipal seja uma gestão amigável ao empreendedor. Belo Horizonte tem uma carência enorme de geração de empregos. Então, nesse sentido, eu acredito que é a sociedade, são os empresários, os empreendedores que vão fazer essa transformação. Agora, é preciso governo. Governo, a gente não vive sem governo. Não vi essa coisa de desqualificar os governos e achar que o setor privado resolve tudo é um equívoco. Nós precisamos de governo, não só para implementar políticas sociais para uma parcela enorme da população que precisa do Estado, como até na área da economia. Os governos é que dão um norte, é que inspiram, o setor privado pede isso. Eu trabalhei muito tempo no setor privado, nada pior para o setor privado do que um governo sem rumo, um governo sem norte. Os empresários precisam saber o seguinte, para onde que essa nave está indo. E os governos perderam essa capacidade, né, de inspirar e de ter uma direção para orientar o setor privado. O senhor falou agora há pouco, né, numa resposta aí que o senhor me deu, em relação à polarização, né, à esquerda e à direita. Em qual posição estão hoje Gabriel Azevedo e Paulo Brandt? Eu acho que as pessoas têm que ter o fato das pessoas terem uma visão de mundo mais de esquerda ou mais de direita, isso todo mundo que lida com política, todas as pessoas têm essa visão. Essa definição do que é esquerda, do que é direita, hoje ela ficou um pouco confusa, Eu sempre digo o seguinte, se as pessoas entendem que o governo é importante na promoção de políticas públicas para combater a desigualdade, combater a pobreza, combater a miséria. Se isso é ser de esquerda, ter essa empatia, essa compaixão com uma parcela da população que precisa de governo, se isso é ser de esquerda, eu tenho um viés de esquerda. Se as pessoas entendem que o setor privado, o empreendedor, o empresário, especialmente o pequeno empresário, precisa de apoio do governo para inovar, para criar, para gerar emprego, para inovar em termos tecnológicos. Se isso é ser de direita, eu sou de direita. Então, eu acho que essa é uma falsa questão. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, o debate político no Brasil hoje, ele tá descambando, por exemplo, para um debate na área de costumes, que é uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira solução dos problemas. Por exemplo, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a questão essa questão do aborto, que hoje está... essa é uma questão relevante, é claro que é uma questão relevante, mas, por exemplo, poucas pessoas discutem o seguinte, que o Estado não deveria ter uma política de prevenção da gravidez na adolescência? Essa é uma questão fundamental, que não tem a ver com ideologia. Por exemplo, na questão da saidinha, que é uma questão que todo mundo discute, alguns têm uma posição, outros têm outra. Alguém que está discutindo o seguinte, o sistema prisional brasileiro e mineiro é um horror. Eu frequentei vários presídios quando era do governo. Ali é uma fábrica de bandidos. Quer dizer, a pessoa quando comete um crime é punida e é condenada, ela tem que ser tratada com dignidade, porque senão ela vai voltar para o convívio. Nós temos no Brasil hoje 800 mil presidiados. Em Minas Gerais são 75 mil. Essas pessoas, se a gente não tratá-las com dignidade, elas foram condenadas, merecem pagar pelo que fizeram. Claro,
Claro, mas e a política de melhoria do sistema prisional? Então essas questões vão sendo escanteadas. A questão é se tem saidinha, se não tem saidinha, né? Se você proíbe ou não o aborto após 21. São questões importantes, sim, mas as questões essenciais, o que você vai fazer para atacar a raiz dos problemas? Essa questão, ela vai além da ideologia, né? Então, acho que essa questão de esquerda e direita, é claro que ela é importante, sim, claro que ela é importante, mas ela não pode contaminar o diálogo, né? Não pode, que hoje você está interditando o diálogo. Se alguém é de esquerda, se alguém é de direita, é de direita. E as pessoas vão verso. Os governos não têm maioria no parlamento. Então, essa polarização, ela é tóxica, né? Ela paralisa os governos, né? O senhor acha que o Belo Horizontino vai conseguir sair dessa polarização para essa eleição de 2024, Paulo? Eu acho que sim. Ao contrário, por exemplo, de São Paulo, onde a polarização já foi colocada na largada, onde o presidente Lula lançou um candidato, o ex-presidente Bolsonaro está lançando um candidato e eles estão, de certa forma, liderando as duas chapas. Aqui não existe isso. Aqui não existe, mesmo mesmo o Lula não está. Provavelmente, talvez o Bolsonaro vá patrocinar uma candidatura do Bruno Mengler. Mas a população não quer isso. É impressionante como que a percepção que a gente tem visitando os bairros de Belo Horizonte, as pessoas estão cansadas disso. As pessoas não querem saber. O Lula não entende de Belo Horizonte e o Bolsonaro não entende de Belo Horizonte. Com todo respeito pelos dois, né? As pessoas querem saber o seguinte: o que os candidatos, né? O fato de ser apoiado por Lula, por Bolsonaro, por qualquer outro, não é essa a questão, né? Esse voto, que é um pouco voto de cabresto, né? É um pouco voto de cabresto. Quer dizer, a pessoa indica, você vota. O fato de ser apoiado por Lula ou por Bolsonaro não qualifica ninguém para ser um bom prefeito em Belo Horizonte. E qual a avaliação que o senhor faz hoje do que é prioridade para a capital mineira, Paulo? A gente fez um levantamento, o jornal O Tempo FM, o Tempo fizeram um levantamento com 10 pré-candidatos à prefeitura de BH. Metade diz que vai priorizar mobilidade e transporte. E a gente tem outros pontos aí que precisam ser priorizados também. Mas o que você e Gabriel Azevedo pensam que é a prioridade hoje? A mobilidade, com certeza, é um assunto urgente, gravíssimo, porque foram sendo acumulados problemas, subinvestimentos, e hoje o problema realmente chegou num ponto de gravidade aguda, né? Nós temos problemas graves nessa área. Certamente é um assunto que merece uma grande preocupação. Mas eu sempre tenho enfatizado o seguinte: qualquer que seja o problema, nós temos que ter uma visão dupla do problema. Olhar a questão mais imediata, mais de curto prazo, digamos, as dores que a cidade tem, mas não deixar de ligar o farol alto e pensar no médio e no longo prazo. Porque há questões que só serão resolvidas num prazo mais longo. Então é preciso, sim, olhar os problemas urgentes que a gente tem que enfrentar, mas ter essa perspectiva de longo prazo. Além da questão da mobilidade, nós temos outros. A questão da saúde piorou demais. Belo Horizonte tinha uma saúde relativamente boa em termos relativos ao resto do país. Piorou muito, por vários motivos. A questão da geração de emprego. Belo Horizonte é uma cidade privilegiada do ponto de vista de formação de recursos humanos. E nós estamos perdendo a nata dos recursos humanos formados nas nossas universidades em Belo Horizonte, estão saindo de Belo Horizonte para outras capitais por falta de trabalho compatível com a sua qualificação. Nós estamos conversando com o pré-candidato a vice na chapa MDB-PSB à Prefeitura de Belo Horizonte e ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor conhece bem essa parte, né, Paulo? Perguntas objetivas com respostas objetivas. Para começar, o prefeito Fuad Noman. Uma boa pessoa, mas um prefeito muito tecnocrático. Belo Horizonte 2025. Belo Horizonte 25, uma cidade repleta de problemas e que tem a chance, nas eleições agora de outubro, de resgatar a esperança de mudança para voltar a ser aquela cidade que a gente gosta tanto. Romeu Zema.
um governador medíocre, no sentido literal do termo, medíocre, pouco ousado, fica ali no... Eficiente, é pouco, né? Eficiência é um conceito muito medíocre. O conceito correto, o conceito ideal é o conceito de eficácia. Que resultado gera? Eu acho que o governo de Minas é um governo que faz ali o dever de casa de maneira medíocre. Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo é um político extremamente promissor, com muita energia, muito talento e conhecimento de Belo Horizonte e, sobretudo, uma pessoa de bem com a vida, que gosta de Belo Horizonte, que ama Belo Horizonte e que eu acho que pode ser o portador de um projeto novo para nossa cidade. Direita, esquerda ou centro? Onde está a chapa formada pelo senhor e por Gabriel Azevedo? Se tiver de optar entre os três, eu acho que no centro, porque eu acho que o centro balançando hora para a direita, hora para a esquerda. Por quê? O centro é um lugar que consegue dialogar com a direita e consegue dialogar com a esquerda, né? As extremidades ideológicas, elas não dialogam. Elas não aceitam o diferente. Eu acho que o centro, no sentido virtuoso do termo, é uma posição política que respeita a divergência, respeita o diálogo e respeita pessoas que têm visões diferentes. A esquerda tem boas visões do país, tem, e a direita também tem. Então, essa capacidade de dialogar não é o em cima do muro no sentido depreciativo do termo, né? Ser ponderado, né? Aceitar a controvérsia não é ser fraco, frouxo, não. Eu acho que é força. É a força de aceitar o diálogo e de construir convergências. Nós temos que nutrir convergências ao invés de nutrir as divergências hoje do país. Paulo Brandt foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Ele que é pré-candidato a vice na chapa MDB-PSB à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições deste ano. Volte sempre, viu, Paulo? O espaço está aberto para o senhor aqui, o senhor sabe disso. Obrigadíssimo. Grande prazer.